Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 4 de maio. Estamos iniciando aqui segunda-feira a primeira semana de maio, né? Nós tivemos uma live sexta-feira, que foi dia 1º, foi feriado. Foi uma live muito bacana com o psicólogo Dr. Sérgio Sintra e que trouxe pra gente aqui aquele projeto bacana que eles estão desenvolvendo, né? Os psicólogos, apoio aos profissionais da saúde. E hoje a gente começa uma semana que vai ser uma semana muito boa, né? Hoje a gente tem o professor Renato Vieira falando de concursos, amanhã a gente tem Diego Maia, palestrante, CEO da CDPV, palestrante que já fez mais de 1.500 palestras para mais de 500 mil pessoas, vai estar aqui falando com a gente, sabe? Muito bacana, então a semana começa super bem. Na quarta-feira a gente tem 2 lives, que umas 3, porque a pessoa que vai fazer a live é a Ana Leixo, uma empresária, e ela está em Portugal. E por conta disso, a gente vai fazer as 3 com ela, porque é mais cedo por causa do fuso horário. E depois às 5 com o desembargador, Dr. Wagner Sinelli. Gente, legal vocês estarem entrando aí, obrigada. Luiz, Adriane, Tatiane, todo mundo aí. E aí, depois a gente tem Dr. Wagner, desembargador Dr. Wagner Sinelli, às 5 horas da tarde na quarta-feira, que vai falar sobre espaço urbano e criminalidade. Show de bola. Aí, quinta-feira, a gente vai ter o Dr. Pedro Maia, que é o procurador do município de Trajano de Moraes, que vai falar pra gente sobre previdência rural. Muito bacana. E sexta-feira, a doutora Valéria Fundão, lá do Espírito Santo, que vai falar com a gente sobre os reflexos das sentenças trabalhistas no direito previdenciário, né? E então a semana tá cheia. Semana que vem, o professor Renato já tá chegando aí. E pode entrar, seja bem-vindo. E semana que vem, a semana continua no mesmo nível. Assim, nós, graças a Deus, a gente tá recebendo muito apoio. Semana que vem a gente vai dar, assim, ênfase na questão da proteção do Covid, da questão da pandemia. Nós vamos ter aqui pesquisadoras da USP, sabe, falando de uma plataforma muito bacana. A gente vai ter engenheira sanitária, muito bacana. Nick, seja bem-vinda. Estamos só aguardando agora o professor Renato acabar de chegar. E aí a gente vai começar a nossa live, que é uma entrevista, na realidade, não é uma live, né, que a pessoa fala o tempo inteiro, mas é um bate-bola, que a gente faz um diálogo. Olá! Oi, Bem-vindo! professora, tudo bem? Opa, muito prazer estar aqui, professora. Ai, que Adorei seu convite, tá? Estou acompanhando todas as suas lives. É uma honra estar aqui, tá bom? Podendo partilhar um pouco da minha experiência. E vamos lá, vamos. Eu costumo falar que live é uma diversão, né? essa Então aqui é um vamos nos bate-papo, divertir né? aqui. Mas com muito conteúdo, porque todo mundo que passa É por aqui tem verdade, uma história bacana, né? Então, deixa eu, né? Vou te com apresentar. certeza, Gente, eu professora. tô de casaco, ele tá de camisa. Olha a pessoa, homem não Claro. sente frio mesmo, né? Não, aqui tá bem calor, professor, tá bem calor. Perto aqui Bom, da janela para dar onde eu arejada. tô tá frio. Então vamos lá, gente. O professor Renato, ele atendeu assim de pronto o nosso convite. E eu achei assim muito generoso da parte dele, porque ele é um excelente professor e ele é muito focado em concursos. Então eu falei, poxa, a gente podia falar um pouco disso. Porque a gente está vivendo um momento, né, professor Renato, um momento assim que as pessoas elas estão muito introspectivas, porque está todo mundo muito, com muito medo, né? Então, assim, vamos Verdade. falar de coisa boa. A gente tem que dar orientação nesse sentido. Ana, que vai estar aqui com a gente, tá vendo a gente lá de Portugal, tá, professor Renato? Então, Opa! Ô, que honra, e o que hein? que Abraço, acontece? Eu Ana. sei que a gente tem que passar as informações desse momento, mas a gente também tem que falar de coisa boa. A gente tem que focar no Uhum, que alimenta o ser humano, que são com seus sonhos, certeza. né? E quem não sonha em ter um bom emprego? Perfeito. Né? Quem não sonha em ter uma qualidade de vida com dignidade, como preconiza a nossa própria Constituição? E o professor Renato está aqui para Com falar para a certeza. gente isso. Então, eu vou ler, só fazer assim, vou ler rapidinho, Opa, economizando tempo aqui, vou ler o seu currículo e vou começar te claro, fazendo perguntas, tá? Vamos claro, lá. claro. Com certeza, O professor. professor Estamos aqui Renato para isso. Vieira é servidor público federal e professor de Direito Administrativo. Atualmente, ele trabalha em curso Sim. preparatório, dando aulas Uhum.
para turmas de EAGS. O que é, professor? EAGS? O que é? É escola de adaptação. Opa, de graduação a isso. sargento. Também para a Polícia Civil, INSS e TJ. Ele tem conta na rede social do Instagram, que depois ele vai passar para a gente, por favor. Mas o mais importante é que ele é professor, porque ele já passou em vários concursos. Ele é servidor federal atualmente, já há mais de 3 anos, portanto efetivo, já passou do estágio probatório, né, graças a Deus. Monitor em assuntos acadêmicos na Escola de Aprendizes de Marinheiros. Ele já foi 4 anos de serviço militar prestado na Marinha do Brasil, então tem experiência nessa área. Aluno monitor no Colégio de Curso Sonarte para alunos de preparatório do Colégio Naval, professor de Direito Administrativo do Sistema Educandos de Ensino na unidade da Ilha do Governador. E aprovações em muitos concursos. Escola Técnica Cefet, FAETEC, Preparatório de Cadetes do Ar, que é EPICAR, Escola de Aprendiz de Marinheiro, Escola de Sargento das Armas, Escola de Especialista da Aeronáutica, Empresa de Correios e Telégrafos e, atualmente, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quem pode falar mais pra gente do que ele? Ele. Afirmativo. Né? Então, vamos lá, professor. Assim, vamos começar pelaquela pergunta, né? Qual é o principal foco de um estudante que tem o concurso como meta? Como ele deve pensar? Cabeça de concurseiro. Vamos lá. Então, professora, eu costumo usar até o meu exemplo, né? Porque como eu estou nas 3 áreas, né, atualmente, sou concursado, graças a Deus, né? Sou servidor público, concursado, sou professor e sou aluno. Então é bom que a gente está nas 3 áreas e consegue ver de uma forma ampla. Então, e na sua pergunta, para poder ter uma cabeça de concurseiro, eu acredito que a palavra que tem que ter na sua mente, na sua cabeceira da sua cama, tem que ter disciplina. Disciplina. Tá? É uma palavra muito importante. Eu estou anotando aqui o que você está falando, tá? Não, que isso, doutor. Eu aprendo muito com a senhora. Disciplina, então, seria o ponto principal, né? Para dormir junto com ele, né? É o casamento ponto com disciplina, para dormir junto, é né? É o ponto principal. E os meios de estudo? Com certeza. Cada um define o seu meio de estudo. É importante ter um cursinho, estuda-se sozinho. Como é que é isso? A gente depende, né? Ou é a resposta da advogada? Advogado que responde tudo depende, né? Como é? Tudo depende. Na verdade, o direito mas, tudo assim, depende, né? A gente sabe que, por mais que às vezes nós tenhamos uma característica própria, existem algumas situações, como a gente chama, né? Concurso tem uns bizus, né? Então, fala pra gente assim, é verdade. O que ele pode destacar na vida dele e pode começar a prestar atenção para que ele possa fazer essa disciplina acontecer. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Para fazer a disciplina acontecer, primeiro parte de você, né? Porque, na verdade, até como você bem ressaltou no início da live, o nosso panorama, né, mundial não está muito favorável, né? Nós estamos passando por essa pandemia. Então, o que eu acredito? Que coisas ruins a gente deve ser usadas ao nosso favor, entendeu? Eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que os alunos podem até seguir, enfim. Foi um exemplo, até um exemplo de superação, modéstia à parte, foi um exemplo de superação. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, que eu era um trabalho que eu não curtia muito, estava ali mais por causa da grana mesmo, tal. Então, eu acho que o aluno tem que trazer para si a situação que ele está atual e aonde ele quer chegar. Ele tem que fazer a pergunta, eu quero ficar nessa situação, como é que eu faço para mudar na minha vida? Quando ele botar na cabeça, eu quero mudar de vida, eu vou abdicar de certas coisas para mudar minha vida. Aí ele começa a ter a cabeça de concurseiro. Peraí, eu vou mudar minha vida, eu vou abdicar. Porque a vida de concurseiro, professor, você sabe como ninguém é aquela vida de solidão, né? É aquele cárcere privado, né? É aquela vida de solidão, não tem jantar de aniversário, não tem jantar de família, é aquela solidão, né? Pensando no futuro, né? Almejando uma situação melhor, não só para você, mas para todas as pessoas que te rodeiam, sua família, sua esposa, seus filhos. Então, muitas das vezes, a gente passa por dificuldades que as pessoas de fora não entendem nosso mundo, né? Eu costumo falar que nós estamos numa bolha. É no mundo do concurseiro. E muita gente não entende.
Então, respondendo a sua pergunta, para o aluno ter aquele foco, ter a disciplina, primeiramente ele tem que querer. Não, quero mudar de vida. Eu vou abdicar, eu vou pagar o preço. Então, para mim, tem que pagar o preço, é o Você acha que ainda o que querer. motiva muita gente ao serviço público ainda é a estabilidade ou você acha que é mais o salário? Uhum. Ah, Eu acho que são os dois. Antes, quem está começando agora, ele visa muito o vencimento. Até porque a pessoa já não estudou muito direito, de repente nem sabe o que é estabilidade, não está começando agora. Então, de pronto, você visa o vencimento. Quando você começa a ter um entendimento mais profundo, começa a estudar o direito administrativo, começa a estudar a Constituição, vê que os cargos, né, tem os empregos públicos, os cargos públicos fornecem estabilidade, já começa a ter uma visão mais ampla e começa a visar na estabilidade. Mas, a priori, eu acredito que o primeiro olho é o vencimento. É o vencimento, mas depois, a longo prazo, vem a estabilidade. Eu vi uma postagem sua, que eu achei muito bacana, que você tinha são dois momentos, assim, um plantando e depois as plantinhas começaram a crescer, né? Eu gostei muito daquilo. O meu filho, eu vou te dar um exemplo do meu filho. Ele fez, naquela fase de transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, a gente queria que ele continuasse numa escola pública, porque aqui em casa é a casa da escola pública, né? E aí ele tinha aqueles concursos, né? A CETEC, CFETEC, segundo e tudo mais. E ele fez tudo. Aí ele fez de praxe. Para ele fazer ele fez 1 ano de preparatório e foi assim, a gente falava que ele não estudava, era massacrado, né? Que era de segunda a segunda, ele estudava de manhã na escola dele, no 9º ano, e ele fazia aquela maratona de estudo até 10 horas da noite, sábado e domingo, e simulado e tudo mais. Conclusão, passou em tudo, escolheu para onde queria ir, né? Escolheu para onde queria ir. Mas aí lá, ele ouviu uma ilustração que marcou muito ele e marcou nós, pais. Que foi que se ele ficasse de olho, que se ele se satisfizesse com o pé de jabuticaba que estava antes da cerca, ele ia comer jabuticaba. Mas se ele se quisesse entrar no pomar, ele ia ter que fazer mais esforço. Mas aí ele ia ter muitas jabuticabas. Então, assim, quando eu vi aquela ilustração sua hoje, eu me lembrei dessa alegoria. E aí, eu fiquei pensando nisso. O quanto que é a noção de investimento. Porque também tem a questão da família que diz que você se inscreve no concurso, a família daqui a pouco pergunta, passou? Ué, não passou? Como se fosse de imediato. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, até para dar um estímulo para as pessoas, com relação ao tempo de investimento. Para as pessoas terem ideia de que, às vezes, não vem num primeiro estalo. Então, essa questão do investimento de tempo e também do dinheiro, porque a gente sabe que a gente estuda porque quer ganhar, mas estudar já gasta, né? Então, fala disso pra gente. É verdade. Professor, infelizmente não, felizmente, né? Porque você estudando, você sempre está adquirindo conhecimento. Então, o investimento realmente é necessário. No meu exemplo, eu trabalhava, então você tem que abdicar de certas coisas e você tem que julgar. Tudo na vida é um planejamento, né? Isso vem base da administração, né? Planejamento, direção, controle, né? Aquele pilar. Então, você tem que abrir mão de certas coisas que você gasta na sua vida, que você julgue supérfluo, né? Por exemplo, uma saidinha que você pode gastar, que você pode economizar, um jantar com a sua noiva, que ela vai entender que você vai investir no concurso público. Minha noiva está aí, inclusive, tomara que ela não me mate. Mas, enfim, então, certas coisas você tem que abdicar para direcionar ao que você quer. Eu quero ser concursado, servidor público. Então, algumas coisas que eu gastava a mais que eu posso abdicar, eu vou investir no concurso público. Então, eu acredito que a palavra certa é planejamento. Deixar umas coisas que você julga supérflua de fora e investir naquele que você quer a longo prazo. E como você bem falou, eu costumo usar a preposição até para o concurso público. Né? Concurso público não é para passar, é até passar. É investimento como qualquer outro investimento no banco. Você investe seu dinheiro
nas ações, enfim, onde Sim. for, você não vai receber imediato. Tem todo aquele Exatamente. trâmite, aquele caminho. E esse caminho que você tem que se dedicar, Sim. que é o tal do estudo, né? O tal do senta na cadeira e estuda. É o preço que você tem que pagar. Mas é preciso você abdicar de certas coisas para ter, né, para investir em coisas que você julgue mais importantes para o seu futuro, né? Para o que você Eu uma almeja. vez ouvi que relacionamentos não resistem a provas de concurso e mestrado e doutorado. É, eu posso dizer que o meu casamento sobreviveu ao meu mestrado. Então, acho que existe vida além do mestrado, tá? Vida de casado. Então. Mas, de fato, a gente sabe que as pessoas, se elas não tiverem apoio do cônjuge ou daquele namorado, da namorada, da noiva, do noivo, fica muito difícil. Porque a gente acaba desvirtuando o foco. E se você perde o foco, você perde uma questão que te joga 100 posições para trás. E aí também tem a questão da disciplina, né, professor? Disciplina até para escolher alguém. Tem que ter disciplina. Exatamente. Graças a Deus eu tenho uma noiva maravilhosa que, inclusive, a nossa história se conheceu no concurso. Né? A gente se conheceu no mundo com a noiva no estudando. Melhor caminho. Tinha noiva melhor para escolher, né? Não tem esse problema, a gente entende. E você tocou num ponto muito importante, professora, que é a empatia, né? Que é saber se colocar no lugar do outro, que é a renúncia, de vez em quando, de certas coisas, pensando no futuro. Minha noiva, eu vou estudar agora, mas é pensando no nosso futuro. É como você falou, né? Você não pode o pomar, né? Sem ter a jabuticaba. Se você quiser o pomar, você tem que fazer por onde. Senão você continuar na jabuticaba. Então, quer dizer, aquele momento que você está abdicando, você pode ir a um barzinho, a uma saída, né? Você passando em concurso, sendo aprovado, mas para frente você pode ir para uma viagem melhor, né? Exatamente, vai para New York, Paris. E me diz uma coisa. Não, pode falar. Então, quer dizer, o concurso... É que tem um atraso, né? Aí a gente, às vezes... Não, pode falar, professor. Sim. Não, mas tá tranquilo, tá. Tô ouvindo bem. Tá tranquilo, tô conseguindo recepcionar bem. Uma pessoa que quer passar num concurso, é melhor ele focar num determinado tipo de concurso ou ele pode estudar para tudo? Como é que é isso? Qual, assim, tua experiência? Tem uma estratégia que você acha assim, olha, se for por aqui é melhor, você tem mais chance. Porque a gente também tem que ter uma análise estratégica de onde nós temos mais chance quando a gente vai passar. Se você sai atirando para tudo quanto é lado, pode ser até que você acerte. Mas você também está gastando munição, né? Então, fala da sua experiência, o que você acha mais interessante? É melhor ele focar? O que você pensa? Já dizia o Capitão Nascimento, professor, o conceito de estratégia, né? Estratégia. Então, na verdade, realmente, é preciso ter essa estratégia sim. Porque esse é um erro crasso de muitas pessoas que estão começando a estudar, assim, o devido acompanhamento, estudo. Porque realmente, professora, no concurso público nós temos áreas. E cada área foca mais em uma disciplina, né? Por exemplo, a sua área é direito previdenciário, né? Direito previdenciário é mais voltado ao concurso do INSS, concurso TRT. Exatamente. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que traçar, né, qual área ela quer. No concurso público, atualmente, eu divido os concursos na área fiscal, que era da Receita Federal, Ministério da Fazenda. Tem a área administrativa, que já entra os concursos das agências reguladoras, MP, o FRJ, das universidades. O INSS entra nas administrativas, mas com um diferencial que é o previdenciário, mas também pode entrar ali no bloco das administrativas. Nós temos também a área dos tribunais, dos TRTs da vida, né? TRT, TRF, TRE, TJ. E temos as áreas policiais, que nós chamamos a área de segurança pública, que é já a Polícia Civil, PRF, PF, né? E PM vindo por fora porque cobra uma matéria a mais, mas pode entrar na área da segurança pública. E as carreiras militares, né? Quem quer mais correr para carreiras militares, que costumam cobrar mais matérias que a gente dá no curso acadêmico.
português, matemática, né? Tem uma pegada diferente. Salvo é a AGS que entra na parte administrativa, por cobrar direito administrativo e administração. Então, o concurseiro, quando ele entra nesse mundo, ele tem que saber qual área ele quer. Porque estudar assim, de uma forma assim, desorientada, na verdade você está perdendo tempo, né? Porque, por exemplo, os tribunais, eles costumam focar um pouco mais em processo civil, um ramo do direito. Coisa que uma área administrativa já não vai cobrar. Então, quer dizer, o aluno, a pessoa, ele tem que traçar muito bem a área que ele vai querer para focar ali nas matérias efetivamente. Mas eu aconselho o aluno que está começando agora, antes de escolher as áreas, antes de tudo, estudar as matérias básicas. Concurso é paciência. É como você falou, né? Não pode sair largando tiro, né? Tem que dar o tiro certo. Matérias básicas para qualquer concurseiro. Português. Língua portuguesa. Então, língua portuguesa, raciocínio lógico. O terror de muita gente, né? Tem gente que fala concurso assim, tem matemática? Já deu medo. Tem, então esse eu não quero. Não tem isso? Exatamente. Infelizmente, é uma tendência natural os concursos cobrarem isso aí. Mas eu confesso que é um fantasma aí no mundo dos concurseiros. Mas é aí que você se destaca. Porque muita gente não vai bem e é aí que você se destaca. Então né? Então tem que trazer para o bem. Português, raciocínio lógico. Língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo. Informática. Que também é outro calcanhar de Aquiles, né? Porque ninguém sabe. A gente usa o computador, mas a gente não sabe nem o Windows que tem, né? Né? Não sabe. Não sabe. Porque desculpa. Deu. Não, que a gente costuma falar, a gente costuma dizer o seguinte: o que os olhos não veem, a banca vê. Então, realmente, a banca vai ver aquilo que você não estuda, que você não costuma mexer, vai botar ali. E muita gente acha que informática só entra no Facebook, está no Instagram, não. Quando você começa a estudar, você vê que o buraco é mais embaixo. Eu digo para os meus alunos assim, não é o que você sabe que importa, é o que você não sabe. Porque o que você sabe é ponto que você garantiu. O que você não sabe. E tem isso, professor, fala pra gente, assim, eu estudo mais aquilo que eu tenho facilidade ou eu foco naquilo que eu tenho dificuldade? O interessante é você estudar os dois, tá? É ter foco, mas separar um pouquinho mais de tempo para aquela matéria que você tem mais dificuldade. Porque, geralmente, isso é interessante, as estatísticas que, geralmente, aquela matéria, um concurseiro que está ali focado, aquela matéria que ele tem mais dificuldade é o que ele se dá melhor na prova, é interessante. É porque, geralmente, a pessoa, quando está bem naquela matéria, o concurseiro experiente, deixa um pouco de lado assim, né? Ele apresenta horas de aula um pouco menores nessa matéria e dá uma atenção maior nessa matéria que ele está fraco. E por estatística, ele está melhor nessa matéria. Isso é interessante. Então, realmente, você tem que dedicar um pouquinho mais de tempo para essa matéria que você tem mais dificuldade. Isso aí é interessante. Não deixando de lado a matéria principal. A banca interfere no resultado, professor? A banca. Então vamos estourar agora, porque falou em banca, o pessoal fala assim, vou fazer esse concurso. Qual é a banca? FGV. Faço. Qual é a banca? CESP, que agora é Sebrasp, né? Tô fora. Né? Tô fora. Tem isso? A banca acho que interfere até na escolha do concurso. Tem isso. Interfere. Muitos alunos têm esse fantasma da banca, né? Pessoal, fala que diferença própria. Não tenha medo de banca, pessoal. Se você está preparado, você faz prova para qualquer banca. Qualquer banca. O que você precisa saber, antes de começar a estudar para o concurso, é ver o histórico do concurso. Qual banca costuma fazer esse concurso, historicamente? Por exemplo, o TJ, historicamente, é o Sebrasp. Sebrasp e FGV. Fica ali, né? Mas o último concurso foi FGV, agora é Sebrasp. Então, fica ali. Então, o que acontece? O interessante é você fazer bastante questões. Na verdade, é o método mais eficaz de você passar em concurso é fazer questão da banca. É fazer questão. Porque mais importante do que você saber o conteúdo, na verdade, tão importante quanto você saber o conteúdo, é conhecer a banca. Porque muitas vezes você chega preparado
Só que você não conhece a banca, não conhece a forma de cobrar, uma palavra diferente que ela põe que muda todo o contexto. Então, o interessante é você conhecer bem a banca, estudar bem a banca no seu concurso, tá? Lógico, quando o edital sair. Antes do edital, é aconselho você fazer isso para qualquer banca, tá? Qualquer banca. Saiu o edital, opa, vou dar uma atenção para aquela banca maior. Até porque o edital tem aquele interstício de 2, 3 meses, né? Da saída do edital para o concurso, é o tempo que você tem que estar preparado. E nesses 2 meses, peraí, vou focar só nessa banca específica. Então, a banca, sim, diz Você muito falou sobre o em concurso. edital. O edital já mete medo, né? Porque edital Sim. parece bula de remédio. A gente só lê a posologia e a contraindicação, né? E pensa assim, eu tomo um remédio, tomo. É verdade. 3 vezes por dia, diz que dá dor de cabeça, eu vou tomar, né? Edital é assim. Mas você aconselha? O que você aconselha aqui? Edital. Pega ponto por ponto. Como é que faz isso? Hoje eu vou tô montando aqui. Adorei a comparação. Ah, tô montando. Adorei a comparação. Bula de remédio. Pô. Então, o que acontece? Os editais, eu não aconselho você seguir ponto a ponto do edital. Por quê? A pessoa que está começando, né, ela não sabe qual é a ordem cronológica. Por exemplo, vamos botar a minha matéria aí, né? Vamos botar direito administrativo na jogada. Muitos editais, eles misturam um pouco as disciplinas, porque é muito subjetivo. Né? O edital põe a disciplina. Tem um edital que põe, por exemplo, Lei 8666. Mas tem edital que põe já. Já deu aquele... É a lei da coisa ruim, né? Então, muita gente já pensa, pô, tá bom, Lei 8666, mas tem outro edital que põe licitações e contratos. Aí a pessoa fica, pô, porque quando eu falo 8666, eu já restringo o meu estudo. É licitações naquelas modalidades que tem lá. Já não falo do pregão. Agora, quando eu falo licitações, eu já abro o leque. Exatamente. Então, os editais, eles variam nessas abordagens. Então, eu não aconselho seguir edital ponto a ponto. O que é importante você saber? Ter um bom professor, um bom direcionamento e saber a ordem cronológica da disciplina. Né? Não estou falando para você fugir do edital. Você pode fazer, ele chama de edital verticalizado, né? É pegar o edital e arrumar ele de acordo com a ordem cronológica da disciplina. Você vai pegar todas as disciplinas que tem no edital, vai listar. E depois você, como professor, uma pessoa que tem mais experiência, se você não tiver essa experiência, traçar ponto a ponto, né, de forma cronológica. Porque estudar é isso, estudar tudo, né? Não adianta você estudar licitações e contratos antes de estudar administração pública. Tipo, né? Por sua vez, precisa uma coisa constitucional foi primeiro, né? Que a gente não sabe nem o que é a Constituição, né? É verdade. Sabe nem o que é. Exatamente. Exatamente. Começa a estudar a saber fonte do direito. Vai começar a ir uma lei, não sabe o que é uma lei. Né? Lei. Então, realmente. Texto de lei, você aconselha a ler? Então. Com certeza. Sem sombra de dúvida nenhuma. Com certeza. É ler ali, porque concurso, tem muitos concursos, por exemplo, Banca FCC, Banca AOCP, são bancas literais. Aí eu volto àquele assunto. Por isso que é importante você saber a especificação da banca. Porque, por exemplo, como eu dei exemplo, a FGV e a AOCP, elas cobram muito letra da lei. Então você vai ter que cair dentro da letra da lei. Então, letra da lei é extremamente importante. A lei que eu citei agora, 8666, 90% dos concursos é letra da lei. Um concurso ou outro, tais como FGV, joga um casozinho hipotético, mas voltado à lei. Então, é importante você saber, sim, a letra da lei. Isso é extremamente importante. Leitura da lei seca é me diz essencial. Uma coisa. A gente sabe que muita gente até gosta de estudar as disciplinas, né, que estão ali colocadas no edital. Sim, sim. E tem gente que gosta de ler e tudo mais. Aí a gente pega aquele concurso e tem, assim, regime jurídico específico daquele concurso. De um MP, de um PJ, que tem um código que é um amor, né? Quando você não tem nada para dar para namorar, você dá um código, né? Que é um amor aquilo, né? A pessoa não sabe que é tanta instância e ele fica doido. Né? Meu Deus do céu! Aí, você acha que muita gente peca nesses regimes jurídicos na hora de estudá-los?
Acho, acho. Porque que acontece? O regime jurídico, geralmente, é uma matéria que tem mais peso no concurso específico, né? No exemplo MP, como você bem falou, Sim. né? Tem a lei orgânica que fala sobre os membros do MP. Ainda mais que é uma lei que não vai te reger. Então o pessoal fica meio... É uma lei já apática, né? Exato. Porque é uma lei que não vai... Na tua vida de servidor não vai servir para você. Sim. Porque essa lei é para os membros, Sim. né? Promotor e procurador, né? Não é para você. Mas a questão toda é o que eu acho que o aluno peca nisso. Deixa para estudar a lei na última hora. Ah, é pequenininha, pô. É só a lei orgânica, deixa para a última hora. Aí chega na prova, é pequenininha, geralmente é uma lei complementar, né? É uma lei complementar pequenininha. Então o pessoal deixa muito para frente, quando não é para fazer isso. Eu não tô falando para você chegar... aqui que ganhou de presente a Constituição Federal. Opa! Claro, tem presente melhor? Presente nerd, né? Então, por isso que ela fez essa pontuada aqui, ó. Tá certo, Monique? Pode continuar. Tá vendo? Dê uma Constituição para sua noiva. Regra número 1, dê uma Constituição para sua noiva. Porque você vai passar e ela também. Vendo aí, ó? Né? Isso que é prova de amor. Não, passei, não tem passei. Exatamente isso, professor. Me diz uma coisa, professor Renato. A gente vê que você é vibrante, você gosta de dar aula, né? A gente percebe isso, né? Que é motivador. Aliás, eu senti isso. Gente, eu conheci o professor Renato dando aula num curso de preparatório e ele muito dedicado, a Monique também, todas as pessoas ali envolvidas, todo mundo, né? Estudando aquela matéria divertida que é direito previdenciário, né? Que a gente tem que falar que da história do mundo, né? A gente começa lá de Adão e Eva, né? Para contar direito previdenciário. Aí a gente começa lá no 1601, na Lei dos Pobres, e aí aqueles alunos de noite, guerreiros. Você acha que... Já começou que no primeiro dia de aula caiu uma chuva que alagou o Rio de Janeiro. Então a gente não sabia nem que era final. Mas graças a Deus. Mas você acha que essa questão do professor ser motivador, isso também ajuda? Sim, com certeza. Porque eu costumo dizer que o professor, né, como o militar, tem muito dialeto militar. Não liga não, professora. Tá safo, então isso aí incorpora no nosso vocabulário, né? Eu costumo dizer, né, com 4 anos, né, então, eu costumo dizer que o professor ali é a linha de frente ali do concurseiro. Porque, geralmente, aquela pessoa que está começando, ela se espelha no professor. Aquilo ali é inevitável, né? Então, realmente, o professor tem que sim dar um choque dar um choque de realidade, dar aquele puxão de orelha quando precisa. Então, tudo isso entra naquele campo de motivação. E eu costumo, nas minhas aulas, sempre puxar o aluno, eu costumo observar aquele aluno que está mais disperso, tento chamar ele para aula, faço perguntas, faço a pessoa ter prazer em assistir a aula. Porque, professora, eu acho que a sensação para você também é maneira quando a hora passa rápido. Aí chega o aluno e fala, caraca, quando a aula é boa, a hora passa rápido. Pô, tem sensação melhor que essa? Geralmente é um bordão já, né? Pô, passou rápido. Então quando tem aquele, acabou a aula, pessoal. Pô, dá uma alegria. Já, pô, que isso? Não, quero mais. Então, cara, isso aí pra mim é muito gratificante. O professor sim tem que ser motivador, tem que trazer o aluno. Lógico, o primeiro querer tem que partir do aluno, né? Mas tem que ter aquela motivação, porque concurso público não é fácil, é maçante, vai ter horas que você vai querer desistir, vai querer, pô, tô estudando, e o concurso não sai, e eu não tô passando em nada. Então, eu acho que a figura do professor é muito importante nessa situação, de trazer o aluno para o mundo. Eu costumo dizer, né, pro nosso mundo. Que a gente só posta no Instagram as fotos bonitas, que é 250 que ficaram feias, a gente apaga, né? Então, assim, o pessoal posta foto do pé, mas só quando o pé tá bonito, porque o pé é feio ninguém posta. Então, a gente conta quando a gente passa no concurso, mas a gente não conta todos os 200 que a gente não passou, não é isso? Mas, na realidade, a gente não deve desanimar quando a gente ouve esse não, porque o não a gente já tinha. Na realidade, você já tinha, né? Então, exatamente. Eu queria perguntar uma coisa. Você que esteve nessa área militar e esses concursos para essas áreas e para áreas assim
de polícia, né, áreas policiais, eles também exigem a questão do preparo físico, né? Como Isso, faz exatamente. para Exatamente. juntar uma coisa com outra? Embora eu ache o seguinte, concurseiro que não faz atividade física acaba como eu, com escoliose torta, porque eu fazia isso, né? Aí você não cuida, já fui fazer prova de Exatamente. concurso, até de vestibular, com crise de rins, porque a gente acaba bebendo pouca água, come pouco, dorme pouco. Então, fala pra gente o seguinte, preparo físico, tanto para o concurso, mas também para estudar. Como é que você pode dar um conselho, assim, nesse sentido, de ficar com a cabeça boa, mas também ficar com o corpo bom, para aguentar a maratona de estudo? Então, professora, você levantou um assunto muito importante, que é justamente o exercício físico. Que, como poucas pessoas sabem, o exercício físico ele é primordial para o concurseiro. Eu tô falando, Renato, o tempo que você está fazendo exercício físico, você está perdendo de estudo? Não. Há pesquisas que indicam que você fazer exercício físico, isso oxigena o cérebro, né, ajuda na absorção de disciplinas. Então, na verdade, a gente volta naquela palavrinha que a gente falou lá no início da aula, no início da live, né? Que é o planejamento. É o planejamento. É você, embora independente do concurso cobrar teste físico ou não, lógico, tem concurso que cobra teste físico, tem que ter uma obtenção maior, mas independente de você fazer concurso que cobre teste físico ou não, é primordial você separar 1 horinha do teu tempo, 40 minutos que for, depende da sua rotina, né? Aquele 40 minutos para fazer um exercício físico, né? Até em casa, eu tenho aqui meus pezinhos, minha mini academia aqui em casa, eu treino em casa, então, quer dizer, eu separo um tempinho justamente para o treino, então é importante. Concurseiro que não treina realmente tende a não ter um desempenho tão bom quanto aquele que treina. Eu não tenho esteira, estuda. né? Porque eu nunca quis. Eu tinha bicicleta ergométrica, mas descobri que cabe pouca roupa em cima, aí eu desisti da bicicleta. Mas eu nunca quis ter esteira. Aí agora que a gente não pode sair, né, que a gente tá assim dentro de casa, eu tô treinando corrida no mesmo lugar. Eu fico correndo, não sai do lugar, sabe? Porque é o jeito que eu administrei para eu também ter alguma atividade cardio, né? Porque tem um peso, tem outra, mas também tem que suar, né? Botar a cabeça para funcionar, né? Oxigenado, como você falou. Claro. Mas, ó, eu quero só abrir um pouquinho aqui, que a gente entrou aqui, o professor Elielton, que é um advogado lá de São Paulo, entrou da Bruno Hotel. Entraram vários advogados aqui, porque como esse projeto, graças a Deus, está tendo muita aceitação, então por aqui passam estudantes, eu divulguei em todos os meus canais que eu dou aula, né? Que eu dou aula na graduação, na pós-graduação, no concurso. E aí eu divulguei. Perfeito. Então estão passando por aqui estudantes, é que não dá para ler todo mundo. Advogados, professores, tá bom? E aí, assim, só para a gente dizer que são todos bem-vindos. Se alguém também tiver alguma pergunta, gente, o professor pode fazer. Claro, sempre. E também que aqui a hora passa muito rápido. Nós já estamos chegando em quase 40 minutos. E aí, já, 39. Caramba, já! E aí, para ir para essa parte final, eu queria que você está falando aí essa questão do exercício físico, que às vezes a pessoa fala assim, não, o meu não cai, eu não preciso me ocupar. E ele então perde em saúde. Ok. Mas existem alguns que depois ele sabe que ele vai fazer uma academia como a Cadepol, por exemplo, que ele vai ficar lá 3 meses, né? Já foi 6, já foi 3. E depois ele vai acabar sendo reprovado e vai jogar fora todo um esforço anterior. E ele vai ter que passar por aquilo tudo de novo, já pensou? Então, se ele levar junto ali, você contar que a academia é um lugar divertido, né? Um lugar que a hora que você tem para perturbar o colega, né? Aí. Né? Sim. A gente está num tempo que a gente não pode muito sair de casa, mas a gente, né, pode bater papo. E até por isso que esse projeto nasceu. Então, eu acho que eu anotei muita coisa aqui. E eu destaco alguns pontos do que você falou. Você falou que a gente precisa ter disciplina, que é importante estabelecer o tipo de concurso para ele poder estudar pelas áreas, embora a gente saiba que
que a maioria dos concursos conseguem ter uma grade, mais ou menos, um esqueleto de matérias, né, que vão cair em todos, né, basicamente, né, que a gente deve ter esse Isso, foco, que a gente precisa ter esse acompanhamento também da parte física para poder a gente dar suporte. Tudo isso você falou. com E você, certeza. essa divisão que você faz também das áreas de concurso, da Uhum. área fiscal, administrativo, tribunais, policiais e militares, também é importante, porque eu acho que a pessoa precisa pensar assim, eu me vejo fazendo aquilo, porque às vezes é bonito só, né? Exatamente. E aí, Exatamente. será que ele vai saber atuar Exatamente. naquela situação? E Exatamente. quando a É pessoa verdade. descobre que passou num concurso que não Tem quer que ter mais, o aquela que que ela aptidão. faz? E aí? Meu Deus, Fazer cara, né? A pessoa passa. mais e descobre, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu achei que eu queria carreira policial, queria carreira militar. Não quero mais. E aí? Você aconselha ela a desistir novamente? Em outro Acontece. concurso? Acontece. Então, isso acontece, né? Tipo, a pessoa Né? vê pela televisão, né? Os caras lá descendo de corda. Não tem aquele comercial do venha pra Marinha, o cara descendo de corda, helicóptero, o cara. É, Então o pessoal tem aquela aventura imagem, caraca, é 100%, né? só, é tudo flores, são flores. É uma maravilha. É. Aí chega e se decepciona. Acontece, eu acho que a vida é feita de Aham, escolhas, a gente pode errar e acertar, né? O que importa é a gente levar os erros e aham. tornar acertos, né? Então, o que acontece? A pessoa passou por um concurso militar, por exemplo, não curtiu, é continuar estudando. O bom das Forças Armadas, né? Eu sou Né? até suspeito de falar, é que a Aham. base é a hierarquia e disciplina. Então, a disciplina que tem nas Forças Armadas, principalmente nas escolas de formação, ela fica entranhada em você. Então, você costuma ter essa repetição de estudo sempre. Você Entendi. não perde essa essência de estudo. Eu tive amigos que serviram Aham. comigo, hoje em dia estão no TJ, Legal. TRF, entendeu? Porque manteve aquele ritmo de estudo. Então, acho que, tá bom, a pessoa tem que ter aquela aptidão. Mas muitas das vezes a pessoa tem aptidão, mas chega lá e vê que não é aquilo que ela queria. A parada é, continue estudando. Não é aquilo? Foca outra área. É como dizer lá no Nemo, né? Continue a nadar. Verdade. Né? Professor, Continue eu a quero te nadar. agradecer muito por você ter participado aqui com a gente. Eu não tenho prolongado muito a live Ah, até o prazer. finalzinho que o Instagram coloca, porque como está todo mundo. Sim. Uhum. Uhum. Tá sem som. O som. Que tá sem som, professora. Não tá sem som.